O milagre que mudou a vida de Letícia, quando a fé venceu o desespero. Letícia sempre foi uma mulher forte. Criada no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a lutar pela família. Casou-se jovem com Robson, um homem trabalhador, e juntos construíram uma vida simples, mas feliz. Tiveram 2 filhos, Pedro e Ana, e por anos, tudo parecia estar no lugar. Até que, de repente, o chão desabou. Foi numa tarde de quinta-feira, quando Robson chegou em casa com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ele não conseguia olhar nos olhos de Letícia enquanto falava. Eu fiz uma coisa ruim, Lê. Uma coisa que vai destruir tudo. O coração dela gelou. O que poderia ser pior do que a notícia que veio a seguir? Tem um menino, de outra mulher. Ele tem 8 anos. Eu não planejei, mas aconteceu. E agora a mãe dele está me processando por pensão, e se a justiça descobrir que eu escondi isso da minha família? Letícia sentiu o mundo girar. Não era só a traição, não era só o filho fora do casamento, era a vergonha, a humilhação, a sensação de que tudo pelo que ela havia lutado estava desmoronando. As noites se tornaram um pesadelo. Robson chorava, pedindo perdão, mas ela não conseguia nem olhar para ele. Os filhos, ainda pequenos, sentiam o clima pesado, mas não entendiam o motivo. Mamãe, por que você não sorri mais? Perguntou Ana, de 5 anos, puxando a saia dela. Foi aí que Letícia percebeu, ela estava perdendo não só o casamento, mas a si mesma. A porta que se abriu. Uma amiga de trabalho, a Dona Maria, notou a mudança em Letícia. Um dia, depois do expediente, ela segurou o braço dela com firmeza e disse: Minha filha, você não pode carregar esse peso sozinha. Venha comigo domingo na Igreja Universal. Lá tem uma força que você não conhece. Letícia hesitou. Ela nunca tinha sido de igreja, mas o desespero falava mais alto. E se não adiantar nada? E se adiantar? Respondeu Dona Maria, com os olhos brilhando. Lá, Deus ouve. E ele muda o que parece impossível. No domingo seguinte, Letícia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O som dos louvores atingiu como uma onda. Pessoas cantavam com as mãos levantadas, algumas chorando, outras sorrindo. No altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não abandonou você. Letícia sentou-se no fundo, com as lágrimas escorrendo. Quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, ela não resistiu. Tremendo, foi até o altar. Uma senhora a abraçou forte e disse: Deus vai te restaurar, filha. Só acredita. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma fé contagiante. Senhor, quebra essas correntes. Restaura essa família. O inimigo não vai roubar o que é seu. Letícia sentiu algo estranho no peito, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada dela. Quando o pastor pediu para ela gritar eu creio, ela obedeceu, e as palavras saíram com uma força que nem ela mesma reconheceu. A corrente que mudou tudo. Nos dias seguintes, Letícia voltou à igreja. Participou da corrente de oração das terças-feiras, onde centenas de pessoas se uniam em clamor. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e ela, mesmo com o orçamento apertado, decidiu obedecer. Colocou na caixa de ofertas o pouco que tinha, crendo que Deus multiplicaria. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, ela murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Na fogueira santa de sexta-feira, ela escreveu o nome de Robson num papel e jogou no fogo simbólico, declarando: Queima tudo que não vem de Deus, Senhor. Restaura meu casamento. As vigílias de oração se tornaram seu refúgio. Uma noite, enquanto clamava no Templo de Salomão, transmitido online, pois ela não podia ir pessoalmente, o pastor fez uma oração específica. Há alguém aqui com um problema familiar que parece sem solução. Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Letícia sentiu um arrepio. Aquilo era para ela. O milagre que veio de forma inesperada. 2 semanas depois, Robson chegou em casa com um envelope na mão. Seu rosto estava diferente, não era mais o homem quebrado de antes. Lê, senta aqui. Preciso te mostrar uma coisa.
Dentro do envelope, havia documentos. O processo havia sido arquivado. A mãe do menino havia desistido da ação, e, mais incrível ainda, ela havia escrito uma carta pedindo desculpas por ter tentado prejudicá-los. Disse que, depois de um sonho estranho, sentiu que não era da vontade de Deus continuar com aquilo. E tem mais, Robson continuou, com a voz embargada. Ela permitiu que a gente conheça o menino. Ele é inocente nisso tudo, e eu quero assumir minha responsabilidade. Mas não como um segredo. Como um homem que errou, mas que Deus está restaurando. Letícia não acreditava no que ouvia. Como aquilo era possível? Ela sabia a resposta, era a mão de Deus. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Robson recebeu uma proposta de emprego melhor, com um salário que resolvia todas as dívidas que haviam se acumulado. E, no culto de domingo, quando Letícia foi dar seu testemunho no altar, o pastor a abraçou e disse: "Isso aqui é obra do Espírito Santo. Quando a gente obedece a Deus, Ele faz o impossível." A plateia aplaudiu, e muitas pessoas vieram até ela depois, dizendo que sua história havia dado esperança para elas também. A lição que ficou. Hoje, Letícia e Robson estão reconstruindo seu casamento. Não foi fácil, houve noites de choro, conversas difíceis, mas a cada passo, eles sentiam a presença de Deus os guiando. O menino, Lucas, agora faz parte da família, e Pedro e Ana o aceitaram com um amor que só crianças têm. Letícia aprendeu que Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando nós desistimos, Ele está trabalhando nos bastidores. 2. A obediência abre portas. O dízimo, as ofertas, a participação nos cultos, nada é em vão quando feito com fé. 3. O perdão libera. Perdoar Robson não foi fácil, mas foi o que a libertou do ódio que a consumia. 4. A igreja é um lugar de milagres. Não é só um prédio, é um lugar onde Deus age quando a gente crê. Toda vez que ela entra na Igreja Universal, ela olha para o altar e sorri. Aquele foi o lugar onde sua vida mudou. O lugar onde ela aprendeu que, não importa quão grande seja a tempestade, a fé em Deus é a âncora que não deixa ninguém afundar. E hoje, ela repete para quem quer ouvir: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta acreditar." Letícia não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo surpreendente. Um dia, enquanto participava de um culto de libertação, o pastor fez um chamado especial: "Se alguém aqui tem um sonho que parece impossível, venha à frente que Deus vai tocar sua vida hoje." Ela sentiu algo forte no coração, como se aquela mensagem fosse só para ela. Com as mãos trêmulas, Letícia se levantou e foi até o altar. Não era só pela cura emocional que já havia recebido agora, ela tinha um novo desejo ardendo dentro dela, queria ser batizada nas águas. Mas havia um problema: Robson, seu ex-marido, ainda era o pai de seus filhos, e ela temia que ele criasse dificuldades, como sempre fazia. Será que Deus pode até isso? Ela pensou, enquanto as lágrimas escorriam. O pastor orou por ela com autoridade, declarando: "O Senhor vai abrir caminhos onde não há caminho. Você vai ver a mão de Deus agindo." Letícia saiu dali com uma paz que não entendia, mas que enchia sua alma. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Robson, que há anos não falava com ela a não ser por mensagens frias, ligou. A voz dele estava diferente, menos áspera, quase hesitante. "Letícia, eu preciso falar com você. Sobre as crianças." Ela seguiu o coração e, em vez de responder com desconfiança, disse apenas: "Deus abençoe, Robson. O que você precisa?" Para sua surpresa, ele gaguejou. Eu vi umas coisas na internet. Uns vídeos da sua igreja. E, eu não sei, mas alguma coisa mudou em mim. Se você quiser, eles podem ir com você no domingo. Eu não vou atrapalhar." Letícia quase deixou o telefone cair. Aquele era o mesmo homem que antes ameaçava processá-la se ela levasse os filhos à igreja? Mas ela soube, era Deus agindo. Não discutiu, não questionou, apenas agradeceu, com a voz embargada. No domingo seguinte, seus 2 filhos, Lucas e Ana, entraram pela primeira vez na CCB. Eles olhavam tudo com curiosidade, os olhinhos brilhando com as músicas, as orações, o amor que sentiam ali.
E quando o pastor anunciou que haveria um batismo nas águas na semana seguinte, Lucas, de apenas 10 anos, puxou sua mãe pelo braço. Mãe, eu quero ser batizado também. A gente aprendeu na escola da igreja que Jesus faz a gente nascer de novo. Eu quero isso. As lágrimas vieram sem controle. Deus não só havia restaurado sua vida, agora estava tocando seus filhos. E o mais incrível: Robson, que tinha ido buscá-los no culto, não fez nenhuma objeção. Pelo contrário, quando Letícia contou sobre o desejo de Lucas, ele apenas balançou a cabeça e disse: se é para eles serem melhores do que a gente foi, tá bom. O dia do batismo chegou. Letícia, Lucas e até Ana, que, embora pequena, pediu para ser batizada como o irmão, entraram nas águas. Quando ela emergiu, sentiu como se um peso de décadas tivesse sido lavado. Não era só água, era uma nova vida. E quando olhou para a plateia, viu algo que jamais esperaria: Robson, parado no fundo do salão, com os olhos marejados. Depois do culto, ele se aproximou, envergonhado. Eu não sei explicar. Mas hoje eu senti alguma coisa aqui. Como se Deus estivesse me chamando também. Letícia não precisou dizer nada. Ela apenas sorriu e estendeu a mão, como quem oferece uma segunda chance. Porque ela já havia aprendido: com Deus, não há vida tão quebrada que não possa ser restaurada. Não há coração tão duro que não possa ser amolecido. Não há milagre tão grande que ele não possa fazer. Hoje, Robson frequenta os cultos. Não é fácil, ele ainda luta com o passado, com as cicatrizes. Mas está lá. E Letícia, toda vez que vê a família reunida na igreja, lembra daqueles dias em que chorava sozinha no quarto, achando que tudo estava perdido. Agora, ela sabe: Deus não só muda histórias, ele reescreve finais. E o melhor: ele está só começando. Se ele mudou a minha vida, a dos meus filhos e até a do pai deles, ela diz, com os olhos brilhando, imagina o que ele pode fazer na sua? A vida de Robson não mudou da noite para o dia. Havia noites em que ele acordava suando, o coração acelerado, como se ainda ouvisse os gritos do passado. Mas agora, em vez de afundar na bebida ou na raiva, ele se ajoelhava ao lado da cama e sussurrava: Senhor, me ajuda a vencer mais este dia. E Deus ouvia. Foi num domingo de manhã, durante o culto de oração, que algo inesperado aconteceu. O pastor estava falando sobre perdão, aquele perdão que não faz sentido para o mundo, mas que Deus coloca no coração da gente. Robson sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Ele tentou ignorar, mas as lágrimas vieram sem pedir licença. Quando o pastor pediu para quem quisesse ser livre se levantar, Robson hesitou. Mas então lembrou do olhar de Letícia na primeira vez que ela o visitou na cadeia: não era julgamento, era esperança. Ele se levantou. Tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Mas quando começou a falar, as palavras saíram como um rio: eu magoei muita gente. Roubei, bati, destruí a minha família. Mas hoje eu tô aqui porque Deus não desistiu de mim. E eu não vou desistir dele. A igreja inteira chorou. Até os homens mais durões não conseguiram segurar as lágrimas. Depois daquele dia, Robson começou a servir. Primeiro, arrumando cadeiras. Depois, ajudando na cozinha da igreja. Até que um dia, o pastor o chamou: irmão, a gente precisa de alguém para visitar os presos. Você topa? Robson sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Voltar para aquele lugar. Ver grades de novo. Mas então se lembrou de como Deus tinha tirado ele de lá. Se não fosse por ele, ainda estaria perdido. Eu vou, pastor. Se Deus me libertou, eu tenho que levar essa liberdade para outros. E foi assim que Robson encontrou seu propósito. Toda semana, ele entrava na penitenciária com a Bíblia debaixo do braço e o coração cheio de uma paz que não vinha dele. Muitos presos riam no início: você? Aqui de novo, mas agora de gravata? Mas quando ele contava sua história sem enfeitar, sem esconder as partes feias, eles calavam. Porque ali, naquelas palavras simples, tinha algo que eles também queriam: uma segunda chance. Enquanto isso, Letícia e as crianças floresciam. Os meninos, que antes tinham medo até de olhar para o pai, agora corriam para abraçá-lo quando ele chegava em casa.
A menorzinha, que nem nasceu quando Robson foi preso, sentava no colo dele e pedia: "Pai, conta de novo como Jesus te salvou." E ele contava. Sempre com lágrimas nos olhos, sempre agradecido. Um dia, numa reunião de família na igreja, a mãe de Letícia, que sempre tinha sido dura com Robson, se aproximou dele. Ele baixou a cabeça, esperando uma repreensão. Mas a senhora apenas segurou sua mão e disse: "Obrigada por voltar. E obrigada por ser o homem que suas crianças precisam." Aquilo foi como um selo de Deus: "Veja, filho, eu restaurei até o que parecia impossível." Hoje, quando alguém pergunta como uma família tão quebrada se tornou um testemunho tão forte, Robson e Letícia sorriem e dizem a mesma coisa: "Não foi a gente. Foi Deus. Ele pegou os nossos cacos e fez um mosaico mais bonito do que a gente jamais imaginou." E assim, entre cultos, visitas à prisão e jantas em família, eles seguem caminhando. Não porque a vida ficou perfeita, ainda há dias difíceis, ainda há batalhas. Mas agora eles sabem, não estão sozinhos. E cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Porque milagre não é só o que acontece no instante. Milagre é Deus pegando uma vida destruída e, pouco a pouco, transformando-a numa história de amor. E essa história ainda está sendo escrita. Um ano depois daquele culto inesquecível, Robson recebeu uma ligação que fez seu coração acelerar. Era o diretor do presídio onde seu irmão, Marcelo, cumpria pena há quase uma década. A voz do homem do outro lado da linha estava séria, mas havia algo diferente no tom, quase como esperança. "Robson, seu irmão quer falar com você. Ele pediu para eu ligar." Robson segurou o telefone com força, sentindo as mãos tremendo. Marcelo nunca tinha demonstrado interesse em contatos antes. Sempre que a família ia visitá-lo, ele mal olhava nos olhos, afundado em revolta e culpa. Mas dessa vez, algo havia mudado. Quando a voz rouca de Marcelo veio ao telefone, Robson quase não reconheceu. Não era mais aquele tom agressivo, cheio de amargura. Havia uma quebra na voz, uma vulnerabilidade que ele nunca tinha ouvido antes. "Irmão, eu tô querendo mudar", Marcelo gaguejou. "Aqueles caras da igreja que você mandou aqui, eles falam de um jeito que faz sentido. Como se Deus tivesse me esperado esse tempo todo." Robson sentiu os olhos ardendo. Ele sabia exatamente de quem Marcelo falava: os obreiros da CCB que, há meses, visitavam o presídio levando a palavra de Deus, orando pelos detentos, distribuindo Bíblias. Eles não julgavam, não pregavam com arrogância, apenas amavam. Aquele amor estava quebrando as correntes que aprisionavam o coração de Marcelo há anos. "Eu quero isso que você tem, irmão", Marcelo continuou, a voz embargada. "Essa paz. Essa família unida. Eu não quero mais viver assim." Naquele momento, Robson não teve dúvidas: era Deus agindo novamente. Não era coincidência. Era o mesmo Deus que havia restaurado seu casamento, que havia tirado Letícia da depressão, que havia dado a ele forças para perdoar o passado. Agora, estava estendendo a mão para Marcelo, o último elo quebrado da família. As visitas ao presídio ficaram mais frequentes. Robson e Letícia iam juntos, levando os filhos, orando com Marcelo, estudando a Bíblia com ele. As cartas que Marcelo escrevia entre as visitas falavam de arrependimento, de sonhos, de um futuro que ele nunca havia ousado imaginar. Ele contava como, nas noites mais difíceis, repetia os salmos que havia decorado, como se agarrava às promessas de Deus como um náufrago a uma tábua. Um dia, durante uma dessas visitas, Marcelo olhou nos olhos do irmão e fez um pedido que surpreendeu a todos: "Quando eu sair daqui, eu quero ser batizado. Na sua igreja." Robson não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele homem que antes amaldiçoava Deus agora queria se entregar a ele. Aquele que havia destruído tantas vidas agora queria ser uma nova criatura. O dia da soltura chegou num sábado de manhã. O sol brilhava forte, como se o próprio céu quisesse celebrar. Robson, Letícia e os filhos estavam lá, junto com alguns obreiros da CCB que haviam acompanhado Marcelo na jornada. Quando os portões se abriram, Marcelo saiu com a cabeça erguida, mas os olhos úmidos. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava um obreiro que havia se tornado seu mentor dentro da prisão, um homem que também havia sido detento anos antes e encontrar em Deus uma segunda chance.
Você não está saindo sozinho, o obreiro disse, colocando a mão no ombro de Marcelo. Deus já preparou tudo. E Deus realmente havia preparado. A igreja abraçou Marcelo sem julgamentos. Ele começou a frequentar os cultos, a participar dos estudos bíblicos, a servir nos trabalhos voluntários. Não foi fácil. Havia noites em que os pesadelos do passado o acordavam suado, dias em que a tentação de voltar para as ruas batia forte. Mas sempre havia alguém da igreja ao seu lado, orando, encorajando, lembrando-o de que a graça de Deus é maior que qualquer falha. O batismo de Marcelo foi um dia que ninguém na família esqueceu. O pastor, ao mergulhá-lo nas águas, disse palavras que ecoaram no coração de todos. Hoje, o que estava morto foi sepultado. E o que nasce é uma nova criatura, lavada, perdoada, livre. Quando Marcelo saiu da água, os olhos brilhando, a igreja inteira aplaudiu. Não era um aplauso por ele, mas por Deus, que mais uma vez havia transformado cinzas em beleza. Hoje, Marcelo é um obreiro na CCB. Ele visita presídios, fala com detentos, conta sua história sem vergonha, porque sabe que, se Deus pôde mudá-lo, pode mudar qualquer um. Robson e Letícia, que já pensaram em desistir de tudo, agora veem sua família completa, servindo a Deus juntos. Às vezes a gente olha para trás e não acredita, Letícia diz, segurando a mão do marido. Como Deus pegou tanta dor, tanta vergonha, tanto erro, e fez disso uma história de vitória? Robson sorri, olhando para os filhos, para o irmão, para a igreja que se tornou sua família. Porque ele é assim. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum erro, nenhum caco. Ele usa tudo. E quando a gente entrega os pedaços para ele, ele faz um milagre que nem a gente mesmo entende. E a história continua. Porque quando Deus começa a escrever, ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim dele é sempre bom. O milagre completo. Anos depois, naquela mesma igreja onde Robson uma vez entrou arrasado, agora ele e Letícia batizavam o filho mais novo. As águas, que um dia lhe pareciam um abismo, se tornaram símbolo de renascimento. O irmão que o traíra estava ali, ao lado, com os olhos úmidos, restaurado não só na família, mas na fé. A vergonha que os consumia virou testemunho, em cada refeição compartilhada com os que antes julgaram, em cada abraço nos que ainda duvidavam, Deus escrevia suas páginas finais. Pai, como o Senhor conseguiu perdoar? Perguntou o filho mais velho uma noite, enquanto ajudavam a reconstruir a casa de uma viúva da comunidade. Robson parou, seguiu o martelo na mão do menino e sorriu. Filho, perdoei porque também fui perdoado. E porque a dor que a gente entrega para Deus, ele devolve como propósito. Olha só, apontou para as paredes erguidas. Cada prego aqui é como as nossas feridas. Sojinhos, só machucam. Mas nas mãos certas, constroem um lar. A reflexão que fica. A vida não é sobre apagar as cicatrizes, mas sobre deixar que elas contenham a história de quem nos salvou. Robson e Letícia descobriram que o milagre não era só a mudança deles, mas a coragem de permitir que Deus usasse suas quebras para abençoar outros. Quantos desistem no meio do caminho porque esperam um Deus que apaga o passado, em vez de um Deus que o redime? O verdadeiro milagre não é a ausência de lutas, mas a presença dele nas lutas, transformando cinzas em beleza, vergonha em glória, e fins em novos começos. A lição: Deus não precisa de heróis. Ele precisa de corações quebrantados dispostos a dizer: aqui estão meus cacos. Faz algo com eles. Porque quando entregamos nossas ruínas, ele não nos dá apenas uma segunda chance, nos dá uma história que só ele poderia escrever. E essa história, meu amigo, nunca termina no meio. Termina em Deus. E com Deus, o final é sempre um recomeço.